Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa de entrevistas Girando a Mesa, do Coletivo Nacional Espíritas à Esquerda. Temos feito uma série de entrevistas com pré-candidatos dos partidos de esquerda às prefeituras das grandes cidades do país. O nosso objetivo com essa série de entrevistas é justamente apresentar ao público espírita progressista de todo o país os pré-candidatos colocados pela esquerda à disputa municipal em 2020. Para assistir a essa entrevista e às demais que já foram realizadas e se informar também sobre as novidades do nosso movimento espírita progressista, siga os nossos perfis nas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Então vamos agora iniciar esse nosso bate-papo. E eu queria antes agradecer a presença da Carla Pavão, que estará conosco aqui entrevistando o Gilmar Tato. Ela é do Sejus, ela é do canal Paz e Bem, da TV 247, e é também membro do nosso coletivo em São Paulo. Ricardo Caribé, em Salvador também, que é membro do nosso coletivo. E eu queria falar sobre Gilmar Tato, que hoje é o nosso entrevistado. Gilmar, graduado em História, mestre e doutorando em Ciências, foi deputado estadual pelo PT, eleito em 1998, deputado federal eleito em 2006, reeleito em 2010 com mais de 250 mil votos, foi secretário de Transportes na gestão Haddad e é atualmente o secretário nacional de comunicação do PT. Gilmar, um prazer muito grande receber você aqui. Boa noite a você, seja muito bem-vindo, vamos bater esse papo aqui, todo mundo. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, já perguntando a você sobre como você vê a situação política nacional, como você vê a conjuntura política atual do país, essa crise política, econômica, de saúde pública que nós estamos vivendo. Qual é a sua visão sobre essa situação? Boa noite, Sérgio Maurício. Boa noite, Carla Pavão. Boa noite, Ricardo Caribé. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse Girando a Mesa. Primeiro, quando vocês falam espíritas à esquerda, eu já me sinto em casa, tá certo? Então, nós estamos em casa e é um bom começo. Então, para mim será uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa uma hora. O Brasil está um desastre, assim, é assim que eu vejo. O Brasil com o Bolsonaro não tem solução. Nós, infelizmente, o mundo está passando por essa pandemia, e, infelizmente, nós encontramos na presidência da República uma pessoa como o Bolsonaro, que está destruindo a saúde, está destruindo a educação, destruindo a cultura, está querendo destruir as nossas instituições, destruindo a nossa imagem lá fora, destruindo a agricultura. E, especificamente, na saúde, nós estamos sem ministro. Depois de 3 mudanças de ministro, nós temos um militar que não entende nada de saúde no país. E eu vejo assim, é um governo da morte, é um governo genocida, porque o comportamento dele é um comportamento totalmente ao contrário do que diz a ciência, totalmente ao contrário do que falam as autoridades sanitárias. Ele se comporta, ele fala, ele dá comando para o governo dele, totalmente contrário à vida. Então, é um governo da morte. E o Brasil não tem solução com ele. Por isso que está certo os partidos políticos de esquerda, está certo as entidades, várias entidades nacionais pedirem o impeachment dele e chamar as eleições diretas. Porque não tem saída agora para esse momento e não tem saída para depois, pós-pandemia, de você criar um plano nacional de recuperação econômica que gera emprego, gera renda, que distribui renda. Então, e se não bastasse isso, você tem, junto com ele, que faz parte, o Paulo Guedes, que mesmo na pandemia quer continuar privatizando. Quando que nós precisamos e vamos precisar de um Estado forte.
um Estado forte que realmente atenda a população mais fragilizada nesse país, que efetivamente o mundo tá mais desigual e vai ficar mais desigual. E o Brasil também. E nós vamos precisar do Estado que dê assistência para essas pessoas, do Estado onde realmente seja um fomento. Nós vamos ter que fortalecer o BNDES, fortalecer a Caixa Econômica Federal, fortalecer a Petrobras. Ontem mesmo eu fiz um encontro com a Contraf, que é o 31º encontro dos trabalhadores do Banco do Brasil, tá certo? Eles querem privatizar o Banco do Brasil, sendo que o Banco do Brasil, toda a agroindústria, o Banco do Brasil está lá, todo o setor imobiliário, o Banco do Brasil está lá, o Banco do Brasil financiou a Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil é o que protege o pequeno micro comerciante, produtor, e os bancos estatais são aqueles que seguram a fúria arrecadatória dos outros bancos, dos banqueiros. Então, não tem saída. É assim que eu vejo o Brasil. Assim que eu vejo o Brasil, nós temos que fazer a luta em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, democrático de direito. Nós temos que fazer um movimento amplo para tirar o Bolsonaro. É um governo fascista, mas a democracia, para nós, ela tem que ter conteúdo. A democracia tem que estar, dentro da palavra democracia, tem que estar juntos a defesa dos direitos, a defesa do emprego, do salário, da educação, da saúde, da habitação, da criança e adolescente, da agricultura familiar, do alimento sem agrotóxico. Então, infelizmente, no momento onde a gente não pode sair para a rua. Eu estive junto com a minha presidente, a Gleisi Hoffmann, na Paulista, quando as torcidas organizadas fizeram aquele ato em defesa da democracia, guardando assim, todos os cuidados de distanciamento, com máscara, com álcool gel, tá certo? Porque a gente tem que ir para a rua. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, e no estado de São Paulo, você tem um processo de desmonte da saúde. Ao invés de aproveitar e fortalecer o SUS, você contratando mais funcionários, contratando mais equipamentos, dando proteção para aqueles profissionais que estão trabalhando no combate ao Covid-19, estão terceirizando. Amanhã mesmo, né, nós estamos falando aqui numa segunda-feira, mas amanhã eu vou estar de manhã, 10 horas da manhã, em frente ao hospital, um hospital aqui do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, tá certo? Contra a terceirização. Quer dizer, ao invés de usar o recurso da prefeitura para garantir mais serviços, vão terceirizar o hospital do Campo Limpo, que é um hospital assim, que atende milhares de pessoas naquela região do Campo Limpo. Então, também nós somos contra esse Estado mínimo, que o Bolsonaro com o Paulo Guedes estão fazendo, que o Dória e o Bruno estão fazendo aqui na cidade de São Paulo. Esse é o país que eu vejo, tá certo? Difícil, um momento difícil, é o momento de nós nos solidarizarmos com todos os familiares que perderam seus entes queridos, é o momento de a gente nos solidarizarmos com os familiares que têm gente doente e orientar para que as pessoas se cuidem e, ao mesmo tempo, exigir do governo que garanta o auxílio emergencial. Exigir dos governos que garantam os equipamentos de proteção individual para todas essas pessoas que estão trabalhando e correndo risco nesse momento no país e, particularmente, aqui na cidade de São Paulo. Mas nós temos esperança, nós vamos sair dessa e o pós-pandemia, espero que seja um mundo diferente. Espero que a humanidade ela se reencontre com ela mesma. Espero que o debate sobre a transição ecológica aconteça para valer, que nós possamos fazer com que todos tenham água, todos tenham uma alimentação saudável, todos um outro padrão de consumo da humanidade. E são esses debates que nós estamos fazendo aqui na cidade de São Paulo, viu, Sérgio? Que a gente pode, logo em seguida, eu posso falar um pouco a respeito disso. Ótimo, ótimo. Carla, por favor. Vai, candidato. Recentemente tive o prazer de participar do grupo interreligioso, depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso, representando o Espiritismo. E a minha pergunta agora é o seguinte: na esquerda existe uma dúvida atualmente, em razão das pesquisas, se não se deveria juntar forças. Inclusive, existe um movimento nisso, alegando que nós podemos não ir para o segundo turno.
Eu queria sua visão sobre isso, eu sei que ainda é cedo, nós ganhamos um prazo maior aí para trabalhar campanhas, mas eu gostaria de ouvir, porque pode ser que muitos dos que nos estão acompanhando tenham essa dúvida, se não seria benéfico nesse momento juntarmos forças e garantirmos a esquerda em um segundo turno. Como é que a sua campanha vem trabalhando isso? Veja, tem segundo turno justamente para isso, para os partidos colocarem seus candidatos e os seus candidatos colocarem suas ideias. E nós temos que dialogar muito em relação a essa questão. Eu não sou daqueles que acham que vamos todos sair candidatos, tudo bem. Acho que nós temos que acompanhar esse processo. O PT, eu vou falar aqui da cidade de São Paulo, nós já governamos 3 vezes a cidade de São Paulo, o PT tem uma capilaridade muito grande, principalmente na periferia, tem uma grande bancada de vereadores e deputados federais, estaduais aqui da cidade de São Paulo, está organizado em todos os bairros, todos os distritos da cidade, e então é legítimo que o PT lance candidato, tá certo? Por outro lado, você tem uma situação também que os outros partidos também de esquerda, eles querem se viabilizar, né? Eu conversei com o Orlando Silva, por exemplo, do PCdoB. Qual que é o problema do PCdoB? Eles estão com medo de não ultrapassar a cláusula de barreira em 22, então eles precisam lançar candidatos. Como é que você dialoga? Para a pessoa, o problema é uma questão de sobrevivência. E, em certa medida, também o PSOL, né? O que pesa o PSOL ainda não tem um candidato, acho que vai definir agora, dia 17, dia 18, mas essa é a dificuldade, Então, o primeiro turno é para as pessoas lançarem candidatos, e aí se junta no segundo turno, certo? Em cima de um programa que realmente de mudanças de esquerda, isso é fundamental. Aconteceu outras vezes aqui na cidade de São Paulo, às vezes estávamos juntos no primeiro turno, e às vezes não, tá certo? Então, é um processo que tem que manter o diálogo. O que eu posso responder para você, Carla, é que a gente não pode fechar as portas, manter o diálogo com esses partidos e vamos verificar a evolução disso. Nós temos uma decisão de lançar candidatos aonde for possível, em todas as capitais e cidades onde tem TV, né, retransmissora de televisão e rádio, no caso, que é justamente para nós defendermos o nosso legado. O presidente Lula sempre tem falado isso. Gente, se a gente não defende o nosso legado, se a gente não defende o PT, quem que vai defender? Os outros partidos? Não vão, que é natural. Então, é um momento também importante de defesa do nosso legado e mostrar que nós temos proposta para o Brasil. Como fizemos nesse período da pandemia, nós fizemos dezenas, centenas de propostas. A renda básica, o auxílio emergencial, nós apresentamos um salário mínimo. O Bolsonaro queria dar 200, acabou sendo 600. Então, foi proposta do PT que depois os outros partidos incorporaram. Mesmo para salvar as empresas, que o crédito não chegou ainda na ponta para a maioria dessas empresas pequenas, médias, mesmo as grandes até que receberam, tá certo? Então, foi proposta que a iniciativa foi do PT num período difícil. Por isso que isso a gente tem que falar no período eleitoral, e nós vamos falar e acompanhar e fazer o debate com respeito, que é isso que sempre tem acontecido na cidade de São Paulo, quando os partidos de esquerda saem separados. Ok. Boa noite mais uma vez a todos. Gilmar, eu vou pegar então um pouco o gancho dessa provocação bacana que a Carla fez. Porque, veja, você é secretário nacional de comunicação do maior partido de esquerda da América Latina. É um partido que sofre um enorme processo de desconstrução de sua imagem nos últimos anos. O que tem sido feito para restabelecer a capacidade do Partido dos Trabalhadores de se comunicar com sua base social, mas, sobretudo, de ampliar o seu diálogo para outros setores da população que são tradicionalmente tão distantes dos partidos progressistas, né? Eu estou falando aí de um destaque visível que setores da sociedade mais conservadores assumiram, né, no cenário político e que estão, enfim, se colocando. As pessoas às vezes dizem que a direita surgiu no Brasil. A direita sempre existiu no Brasil.
os grupos tradicionais, inclusive a extrema-direita, os movimentos fascistas, eles sempre estiveram aí, né? Mas agora eles ganharam contornos mais visíveis e influenciando parte do eleitorado que fica naquele movimento pendular e que costuma decidir as eleições no Brasil. Então, a minha pergunta, objetivamente, é como é que o PT, você como secretário nacional de comunicação do PT, como é que tem articulado as ações de comunicação para restabelecer a capacidade do partido de dialogar com esses setores mais conservadores, mais tradicionais, e aí, obviamente, focado na cidade de São Paulo, que é o tema do nosso debate aqui, né? São Paulo, que é o grande laboratório e, enfim, um painel de diversidade extraordinário, e então meu interesse é isso, é saber sobre estratégias de comunicação. Então, Caribé, o que eu posso te dizer, o Brasil, você tem um terço, vamos chamar assim, tá certo? É um terço que é um pouco que se expressa aí com o Bolsonaro, o apoio ao Bolsonaro. Não que um terço seja bolsonarista, seja fascista. Eu acho que o núcleo duro do Bolsonaro deve dar em torno dos 10%, talvez 12%. Enfim, tem um núcleo duro aí que realmente... Mas o fato é que ele tem uma base social hoje, na área de segurança, na área de um setor também religioso, e que está dando uns 30%. Por outro lado, nós também dialogamos com em torno de 30%. De novo, não que o PT tenha 30%, talvez o PT tenha 15%, PT petista, tá certo? As pessoas que votam no PT, ou que têm relação com a esquerda, vamos chamar assim, vamos chamar os progressistas, não vamos falar só PT, os progressistas, tem uns 30%. E você tem mais os 30%, em torno de que fica, dependendo da situação, pode votar num partido, num candidato de esquerda, progressista, ou pode votar num candidato de direita, de centro-direita, tá certo? Esse é o quadro. Nós estamos no momento agora de dialogar e consolidar esses 30% nossos, que é fundamental, tá certo? E como que você faz? Você faz na política, apresentando proposta bastante objetiva para o povo. Certo? Quando o Bolsa Família é um momento de reafirmação que eles querem acabar, então você tem que falar. A defesa do emprego, a defesa da renda, a defesa da pequena e médio comércio, média indústria, a defesa da agricultura, são esses temas, a defesa da educação, de investimento na saúde. Então, esse é o debate. Quer dizer, nós temos, e eu vou falar agora do nome pelo PT, tá certo? Nós temos que deixar claro que nós somos, que defendemos a vida, defendemos o emprego, defendemos a renda e defendemos a democracia. Isso, e, portanto, nós somos contra o Bolsonaro, portanto, fora o Bolsonaro, queremos eleições livres. Essa é a mensagem que nós temos que passar, tá certo? A estratégia para isso, a comunicação, ela não resolve o problema político. O problema é que quando você começa a confundir o seu eleitorado, e em algum momento o PT talvez confundiu o seu eleitorado, ou por omissão, ou por algum erro na forma de governar, acabou dispersando esse eleitorado. Tanto é que na região sudeste diminuiu a nossa votação e aumentou a nossa votação no Nordeste. Então, a estratégia para você recuperar isso, porque o cerco é muito grande, primeiro da grande mídia, tá certo? Você vê que não tem espaço. As nossas lideranças nacionais é visível, elas não aparecem no Jornal Nacional, elas não aparecem nos jornais de grande audiência. O Lula simplesmente para eles não existe, tá certo? Pode perceber. Então, por isso que a eleição, então, estratégia de comunicação. Primeiro, o programa, nós temos que apresentar propostas concretas. E é o que nós estamos fazendo. Segundo, nós estamos organizando o nosso time de candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores. Por isso da importância de você lançar candidatos. O período eleitoral é um período muito rico de você apresentar, mostrar o seu rosto. Por quê? Porque todos os dias, e a campanha de prefeito e de prefeita, ela é melhor do ponto de vista para os candidatos e para você apresentar a proposta, porque você lá está todo dia. E a estratégia que nós vamos montar do PT, nós vamos, além de fazer a campanha dos nossos candidatos nas cidades, eu aqui vou ser candidato, sou pré-candidato aqui na cidade de São Paulo, um pedaço do meu programa aqui, Caribé, vai ter
vai ter a defesa do nosso legado, de tudo que nós fizemos, que o governo Lula e Dilma fez, desde de ProUni, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e também a defesa dos governos do PT aqui na cidade de São Paulo. Eu fiz o bilhete único, eu era secretário do bilhete único dos corredores de ônibus, da alimentação para as crianças, a implantação das subprefeituras. Então, isso nós vamos fazer, e na defesa do PT, e votem no 13. Então, a nossa estratégia tem muito a ver de recuperar a nossa imagem, tem muito a ver com o processo eleitoral, porque o cerco é muito grande do outro lado, né? Há uma destruição, Caribé, do ponto de vista do enfraquecimento das entidades sindicais e populares, uma criminalização em relação a esses movimentos, uma repressão muito grande, e acompanhado de uma pandemia que a gente não pode ir para a rua, tá certo? E, nesse sentido, a rede social, ela tem uma importância muito grande. Então, alguma iniciativa nós estamos fazendo, tá certo? E nós, da esquerda, nós não temos uma sala do ódio, nós não podemos fazer fake news, nós não podemos fazer disparos em massa, tá certo? Então, é muito difícil. E a gente não tem uma centralidade para você falar, olha, ordem unida, o que a nossa presidente falou, todo mundo da esquerda do PT cumpre. Não, o PT é um partido grande, de massa, tem 2 milhões, mais de 2 milhões de filiados, 4 governadores, 56 deputados federais, 6 senadores, prefeitos de tudo quanto é lado, deputados estaduais. Então, essa é a nossa força, certo? Mas eu vejo como nós temos que aprimorar, e é isso que nós estamos trabalhando muito na rede social, tá certo? Na rede social e algumas iniciativas nós estamos fazendo. Tanto é que nós criamos já a TV PT. Nós fizemos a rede de WhatsApp, certo? Que já está em funcionamento. Fizemos a rádio PT. Então, tudo isso, nós estamos interagindo com toda essa força que tem o PT, não só no parlamento, não só no executivo, mas também na rede social, no movimento social, toda essa força que a gente está articulando para enfrentar o Bolsonaro, que não é fácil, tá certo? Que e tem, inclusive, pedido de cassação da chapa em função do disparo de 2018 no TSE. E tem, inclusive, uma CPI da fake news em função dos disparos que eles estão fazendo de mensagens de ódio. Então, tudo isso a gente está enfrentando com as dificuldades que nós temos, que não tem recurso. Primeiro, com a parte ilegal que nós não fazemos, a outra parte de fake news que também, de mentira, que nós não fazemos, e a terceira, do ponto de vista de recurso, que nós não temos. Mas a disputa não é fácil, mas nunca foi fácil para nós do PT. Bem, Gilmar, sendo São Paulo a maior cidade do Brasil, hoje o município de São Paulo tem mais de 12 milhões, quase 13 milhões de habitantes. A Grande São Paulo passa de 21, 22 milhões de habitantes. É claro que quando se é prefeito de uma grande cidade como essa, e é a maior cidade brasileira, e por ser a maior cidade brasileira, evidentemente que se deve ter muitas conversas com os demais entes que fazem parte dessa mega região metropolitana. E muitos desses prefeitos, e também o governo do estado, tem uma postura bem contrária ao PT, às esquerdas de forma geral. Como é que é esse diálogo? Já que você já foi, inclusive, o secretário na época do Haddad e tratava justamente de transporte público, como é que é esse diálogo com as outras prefeituras para tentar dar solução a esses mega problemas que são de todos em conjunto? Como é que isso ocorre, na verdade? Veja, Sérgio, do ponto de vista pessoal, é tranquilo. A gente sempre dialogou aqui com o PSDB e com os secretários do PSDB, mesmo o Haddad com o governador na época, o Alckmin. O problema é que o PSDB e os tucanos não tem amor pelo povo, não sabe conversar.
entendeu? E são muito demorados. E eles não têm uma estratégia de organização da região metropolitana. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui nós fizemos mais de 500 faixas exclusivas de ônibus, que o ônibus saiu de uma velocidade de 13%, foi para 13 km por hora para 22 km por hora. Então, significa que a pessoa deixou de ficar, geralmente, o ônibus lotado ficava junto no congestionamento com os carros, tá certo? Isso aqui melhorou a vida, assim, da água para o vinho aqui na cidade de São Paulo das pessoas, só nessa parte de corredor de ônibus de faixa exclusiva. Tem aqui uma avenida, que na Raposo Tavares, que fica na cidade de São Paulo, na área urbana, na região do Butantã, que lá era mais de 30 mil pessoas tinha linha de ônibus, e eu conversei 3, 4 vezes com o secretário para liberar a Raposo Tavares, aquele trecho para ônibus urbano. E não mexia na faixa, mantinha as faixas dos carros e dos caminhões, não mexia em nada. Entendeu? Não fizeram, entendeu? Então, eles não têm essa sensibilidade social, eles não têm essa capacidade de articular. E é fundamental você ter uma articulação da região metropolitana. Bom, de novo, ônibus, você precisaria ter uma entidade com poder político, tá certo? Para decidir o transporte metropolitano, que o planejamento de linhas, a questão tarifária, e eles não dialogam em relação a isso. A integração entre ônibus e metrô e trem. As divisas devem acontecer também em outros municípios. A parte mais degradada da cidade é justamente nas divisas entre um município e outro. Na divisa entre um município e outro. Geralmente é lá que está o córrego, geralmente é lá que as pessoas moram na beira do córrego, geralmente é lá que tem as enchentes, e geralmente é lá que tem a submoradia, tá certo? E não há essa política de articulação, isso eu percebo. Então, a criação de consórcios, você articular os prefeitos da região metropolitana, isso é vital, isso nós vamos fazer. E nós temos experiências fantásticas, principalmente nas administrações do PT, por exemplo, aqui na região do ABC, São Bernardo do Campo, que é o prefeito Luiz Marinho, foi inclusive o presidente do consórcio lá, que articulou um consórcio entre prefeitos. Mas quem deveria liderar isso é o governador, é o governo do estado, tá certo? Essa relação com os municípios, e isso eles não fazem. E a gente convivia com isso no seu dia a dia, tá certo? Isso em relação ao abastecimento de água, isso em relação à saúde, isso em relação ao transporte que eu falei, em relação à educação, entendeu? É fundamental essa articulação metropolitana, eu sei que o prefeito de São Paulo, ele tem um poder político muito grande, tá certo? Só que essa liderança hoje não é exercida. Esse poder não é exercido, né, agora no cuidado em relação à saúde, porque é uma atrapalhada, um bate-cabeça toda hora entre o prefeito e o governador. Esse poder não é exercido no sentido de garantir que todos tenham alimentação, inclusive as crianças da escola pública, e tenha segurança aqueles que precisam trabalhar, não é feito. A prefeitura aqui de São Paulo podia implantar a renda básica da cidadania já agora, porque tem 18 bilhões em caixa, que poderia já implantar uma renda, não precisava ter essa rede de cesta básica. É ótimo que tenha, mas poderia já injetar o dinheiro no bolso das pessoas, resolvia. De quase 1 milhão de crianças na cidade de São Paulo que deixaram de receber alimentação na escola, porque não estão indo para as aulas, tá certo? Tem 235 mil só estão recebendo um voucher, entendeu? Então isso é grave, isso é inadmissível. Pra você ter uma ideia, tem uma manifestação, tem um acampamento em frente à prefeitura nesse momento de moradores em situação de rua reclamando que não estão tendo atendimento. Então, é muito ruim essa situação, tá certo? Então, o que eu vejo é isso, eles não sabem cuidar do povo, não tem essa sensibilidade para poder atuar para valer, e eu acho que é aí que é a nossa chance. Entendeu? Se nós, e é isso que eu estou discutindo no programa de governo, implantar a renda básica de cidadania, você ter uma política de transporte gratuito na cidade, de forma
gradual, progressiva, você implantar uma rede de proteção na cidade através do SUS, você fazer uma frente de produção cultural para gerar empregos na periferia, implantar a internet na periferia toda e para dar cursos profissionalizantes, dar oficinas, você articular o esporte, o lazer com a educação, criar milhares de cooperativas na cidade de São Paulo para gerar empregos. A reciclagem na cidade de São Paulo, você tem nem 5% de lixo reciclado. Mudar o padrão de consumo, de comportamento das pessoas. A cidade de São Paulo, as pessoas precisam se apropriar do seu bairro, da sua cidade. É assim que nós vamos combater a violência. É assim que nós vamos aumentar a tolerância. É assim que nós vamos criar uma rede de solidariedade para valer, que envolva todos os agentes deste bairro, desde a comunidade religiosa até o time de futebol, as expressões culturais que tem dezenas, milhares na cidade de São Paulo. Se apropriar da rua, se apropriar do bairro, defender o meio ambiente a partir do seu bairro, a sua praça, defender um parque. Por isso que precisa ter o transporte dentro da cidade de São Paulo, para as pessoas terem o direito de sair de um canto para outro. Não é só para trabalhar, não, é para o jovem namorar, é para as pessoas poderem visitar um parque, visitar um parente, visitar um amigo. É uma outra cidade, nós temos que pensar uma outra cidade. Quem for governar e quem for fazer campanha na mesmice, nós de esquerda, se a gente não se reinventar, se a gente não for ousado, se não tivermos coragem, o povo não vai nos entender. Então, é essa a mensagem que eu faço. Eu falo isso porque eu vim do interior do Paraná, andava 3 quilômetros para ir para a escola, trabalhei desde criança, cheguei em São Paulo com 13 anos, comecei a trabalhar com 14 anos de office boy e venci nessa cidade e sou muito grato a essa cidade. Aqui criei meus filhos, aqui casei e criei meus filhos. Mas quando eu fui secretário de abastecimento e visitei uma escola do Paraisópolis, na hora do almoço, a escola chama ainda Paulo Freire, as crianças estavam comendo bolacha seca e estudando numa escola de latinha. Eu falei, isso a gente não pode aceitar. E foi a partir desta visita que nós implantamos o almoço e janta em todas as escolas na cidade de São Paulo. Porque na época, eu me reuni com a minha equipe. Eu nunca ouvi tanto não na minha vida. Secretário, a escola de latinha dá para fazer. Secretário, não tem cozinha, não tem merendeira, não tem nutricionista. Entendeu? Não, nós implantamos. O que é isso, gente? É não aceitar o não. É ter ousadia, ter criatividade. Isso nós vamos precisar fazer na cidade de São Paulo. Como fizemos no transportes. Então, se eu como secretário, eu fiz isso na área do abastecimento, alimentação de qualidade para a criançada. Fiz na implantação da subprefeitura da cidade de São Paulo, que descentralizou, e nós enfrentamos uma verdadeira, uma máquina viciada, clientelista, desde 1964. E se nós revolucionamos o transporte da cidade de São Paulo, fizemos o bilhete único, fizemos o bilhete único mensal, semanal, diário, fizemos as ciclovias, fizemos passe livre para os estudantes na cidade de São Paulo, abrimos as ruas na cidade para as pessoas nos domingos poderem passear, não permitindo que os carros ficassem na rua. Então, tudo isso foi polêmico, tudo isso teve que ter coragem, ousadia, criatividade. E imagina como prefeito, numa cidade mais desigual. A grande questão de um dirigente, de um governante, é que ele a partir do momento que a pessoa, que um político, deixar de se indignar com a injustiça, ele perde a razão dele governar. É inaceitável a cidade de São Paulo você ter 25 mil pessoas morando em situação de rua. E a gente achar que é normal. Está em moda falar agora o novo normal. Não é o novo normal e nunca foi o normal morador em situação de rua, morar na rua. Não ter banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. É inaceitável.
É inaceitável ser maltratado, não dá carinho, não dá local para ele dormir com a sua família, separar ele do cachorro dele, que é a única coisa que ele tem, entendeu? Não é normal você ter uma juventude na periferia morrendo, a polícia matando todos os dias, pobre e preto, como aconteceu antes de ontem, com aquela senhora lá em Parelheiros, tá certo? Olha o comportamento, entendeu? Não é dessa maneira, não é essa cidade que nós queremos e não vai ser. Então, eu, como prefeito, pode ter certeza, às vezes a gente não consegue evitar, mas a hora que acontece, nós temos que apurar de forma rigorosa e punir, e dar exemplo. Certo? É diferente o comportamento, é diferente. Por isso que tenho certeza que dá para fazer muito mais pela cidade, com o povo que está machucado, o povo sofrido, o povo que não tem emprego, a juventude está sem perspectiva de emprego, e é real isso. Por isso que eu quero investir muito, muito, muito em cultura, porque a saída é a cultura. A cultura faz que você preencha esse espaço vazio que a juventude está tendo, porque lá a produção cultural ela gera emprego, ela gera renda. Nós podemos criar o banco comunitário na cidade de São Paulo, criar a economia solidária. Eu falei das cooperativas, gerar emprego através das cooperativas, fazer uniforme escolar na cidade de São Paulo. Por que precisa ser uma empresa, às vezes multinacional, que fabrica o uniforme escolar para todas as crianças na cidade de São Paulo? Por que você não fazer através de cooperativas em cada subprefeituras? Entendeu? E você gerar renda, gerar emprego para essas pessoas que fabricam o uniforme, certo? Você cria facilidades de comprar o pano, eventualmente, financia a máquina de costura. Então, nós temos que nos reinventar. Assim, se eu tivesse que passar uma mensagem hoje para o coletivo aqui, espíritas à esquerda, tá certo? Nós não podemos aceitar mesmice. Esse é o papel de um prefeito do PT no próximo período, tá certo? A cidade não pode ser a mesma, tá certo? Nós temos que nos reinventar. E o jeito de nos reinventar é participação popular. As pessoas estarem na rua, as pessoas se movimentando, exigindo que o Estado possa cumprir o seu papel de proteção e de prestação de serviço. E esse é o papel que eu quero fazer na cidade de São Paulo. Criar muitos conselhos, muitos plebiscitos, muitos referendos, orçamento participativo. Então, essa movimentação é o que vai fazer com que nós possamos diminuir a intolerância na cidade de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta, a hora que o povo sair para a rua, tá certo? Para expressar sua cultura, o respeito para um com o outro vai se dar muito mais, tá certo? O exemplo que eu falo é sempre da Paulista. A Paulista, todos os domingos, não agora, evidentemente, tem vários grupos lá, e todos se respeitam. Por que não fazer isso em todos os bairros? Certo? E quando eu falo que a cultura é um potencial também econômico, não é só de satisfação da alma das pessoas, de produção intelectual, porque eu tenho exemplo da cidade de São Paulo, viu, Caribé? Tinha gente que na época do carnaval saía daqui e ia para Salvador, no carnaval, ia para o litoral, ia para o interior. Hoje, não sei se vem gente de Salvador para São Paulo, eu sei que tem milhões de pessoas que vêm aqui para São Paulo pular o carnaval. Sabe por quê? Com certeza. Sabe por quê? Porque nós abrimos as ruas, nós permitimos que eles pudessem, os blocos de carnaval pudessem pular o carnaval na rua. Os hotéis vivem lotados, não tem vaga nos hotéis de São Paulo. Os restaurantes vivem lotados na época do carnaval. Isso é uma produção de renda, de geração de emprego, entendeu? Então, nós temos que nos reinventar, gente. O emprego tradicional das grandes fábricas não vai existir mais, tá certo? É uma outra cidade. E essa cidade de mais de 12 milhões de habitantes, é dessa maneira que eu vejo que nós temos que governar. Economia solidária, participação popular, ocupar o território, e essa ocupação de território é principalmente na área da cultura. É assim que nós vamos abrir uma janela para essa juventude, para não ir o mau caminho e, ao mesmo tempo, não sofrer pela violência das forças de segurança. Carla,
Legal. Candidato, recentemente a prefeita de Paris se elegeu tentando transformar a cidade numa cidade de 15 minutos. Nós sabemos que no mundo pós-pandemia, cada vez mais se complica a questão do paulistano, que já passa de 3 a 4 horas por dia no transporte público ou dentro dos congestionamentos da cidade para fazer os seus deslocamentos. O senhor falou muito do empoderamento do direito à cidade que cada um de nós temos. Eu queria saber como é possível essa construção, porque tudo isso vai ser provavelmente designado num plano diretor, mas como atualmente, como candidato, como o senhor vê uma nova cidade, um novo paradigma de convivência para que nós possamos ter alguma qualidade de vida, que é uma questão que vem de forma recorrente, fazendo com que cada um de nós desista de morar em São Paulo. No primeiro momento que o paulistano pode, ele quer sair de São Paulo, porque ele não aguenta mais a violência que a cidade tem para com os seus cidadãos. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Esse dinheiro da implantação da renda básica da cidadania, que a gente está colocando no bolso das pessoas, o dinheiro que a pessoa vai deixar de gastar quando o transporte for gratuito, e esse dinheiro que nós vamos viabilizar do ponto de vista da produção, dessa frente de produção cultural, porque eu quero fazer porque nós temos um problema de pandemia, de pós-pandemia, as pessoas vão continuar sem emprego. Então, ao invés de criar frentes para limpar bueiro, cortar mato na cidade, eu quero fazer na área de cultura. Esse dinheiro, nós temos que ter uma política, eu vou fazer uma política de investir, que a pessoa possa gastar no seu bairro. Isso favorece o micro e o pequeno comerciante. Isso eu gero renda no bairro. Por isso que eu falei do banco comunitário, tá certo? Por isso que eu estou falando de cooperativa. Por isso que eu estou falando dessa... Então, a questão da pessoa ocupar a cidade é ocupar o seu bairro, na verdade. E você sabe, cara, que a cidade de São Paulo, todo mundo, assim, tem orgulho de dizer onde mora. Eu moro, sério, eu gosto, a pessoa gosta de morar em Guaianazes, gosta de mostrar no Grajaú. Não é verdade que não é, ela tem uma identidade. O que ela quer é melhoria do serviço público lá. O que ela quer é ter emprego, o que ela quer ter uma educação de qualidade, o que ela quer é ter uma saúde de qualidade, tá certo? Então, dessa maneira que nós vamos fazer uma cidade mais agradável. Quando eu falo que ocupar a cidade é nesse sentido. E ocupar a cidade, e eu tenho acompanhado o trabalho da Hidalgo, lá de Paris, eu conheço ela veio aqui em São Paulo, eu era secretário de transportes, e a gente conversou bastante também sobre isso. O que ela fez? Ela aproveitou a pandemia, tá certo? E que diminuiu o número de carros, e começou já a fazer uma operação, falou o seguinte, olha, aqui nós vamos fazer uma ciclofaixa para a bicicleta passar, porque ele não tem pouco carro e tal, e consolidou uma política, entendeu? Então, ela consolidou uma política de muitos calçamentos, de diminuir o espaço para carro, aumentar para o transporte público, as faixas de corredores de ônibus, e também de bicicleta. E uma política para isso, de comprar bicicleta, de financiar o conserto de bicicleta. Tem uma política por trás. Não é que as coisas acontecem por acaso. Aqui na cidade de São Paulo, imaginam vocês se nós não tivéssemos feito as ciclovias. E nós fizemos. São Paulo tinha 63 quilômetros de ciclovias. Nós fizemos mais de 400, tá certo? Em 4 anos. Então, isso deu segurança. As pessoas se sentiram encorajadas de começar a andar de bicicleta. Imagina agora se não tivesse ciclovias, com essa juventude toda andando de bicicleta, entregando os alimentos, esses iFood da vida. Então, é uma outra cidade, é possível fazer isso, tá certo? O que está sendo feito lá em Paris é justamente isso, você dá espaço mais para as pessoas, mais para o transporte coletivo e mais para o transporte ativo. E cada vez mais o comportamento está mudando das pessoas no mundo, mas aqui em São Paulo também, e eu sei que lá também, que até em função das pessoas trabalharem em casa, mas o consumo começa a aumentar nos bairros. Significa que as pessoas deixam de comprar fora do seu bairro, entendeu? E aí nós temos que ter política que a prefeitura pode ajudar. Por exemplo, São Paulo tem 30 shopping centers dentro da cidade de São Paulo. Quando você cria um shopping center, você quebra todo o comércio de rua daquela região.
A rede Carrefour, que é francesa, já que você falou de Paris, que é a maior rede, deve ser da França, do mundo deve ser ela, você não tem supermercado Carrefour dentro de Paris. Vocês perceberam? Por quê? Para não matar o comércio local. As redes de farmácias aqui em São Paulo, que você conhece bastante, tá certo? É tudo uma rede só, 2, talvez 3. E quebra. É comum você... E a Itália não deixa fazer isso. A França não deixa fazer isso. Porque a base da economia é justamente o pequeno micro. É esse que gera o emprego para valer, tá certo? Nas cidades. Então, assim, incentivo você acabar com essa concentração bancária, concentração na área de alimentação, concentração na área de saúde, concentração na área de educação, concentração que mata uma cidade. É isso que mata uma cidade, tá certo? Como é que você resolve o problema do centro de São Paulo? Você povoando, você fazendo todos aqueles prédios vazios, que uma parte serve para especulação e não paga nem IPTU, você permitir que as pessoas possam morar de baixa renda, porque daí o centro fica ocupado. O que acontece no centro de São Paulo? De dia, muita gente, de noite não tem ninguém, final de semana não tem ninguém. Fica vazio, tá certo? Não, nós temos que ocupar com atividades culturais e ocupar com moradia. É isso que acontece no mundo. Então, nós não estamos inventando a roda. Isso já aconteceu em todas as partes, já acontece em todos os locais do mundo. Por isso que adensar o centro, você fazer um projeto de moradia popular, instalar banheiros, água para as pessoas de forma coletiva, que é uma coisa que ninguém fala também, tá certo? Se 90% das pessoas lavassem a mão com sabonete, a diminuição da transmissão de doença seria muito grande, tá certo? Só que isso não é que não tem nas praças públicas de São Paulo, não tem nas escolas. As crianças chegam na escola, vamos imaginar agora as crianças voltando às aulas. O ideal é que toda criança tenha um termômetro que meça a temperatura. O ideal é que todas as crianças cheguem e lavem a mão com sabonete. Vai ter essa operação? Vai ter o distanciamento dentro da sala de aula? Na hora do intervalo, na hora que as crianças forem comer, vai ter esse distanciamento que está sendo pedido? Então, se não, como é que vai voltar em setembro? Contaminar todos os profissionais de educação, os professores, e contaminar todas as crianças? Então, por isso que tem que ter muita responsabilidade, tem que ter planejamento, tem que ter seriedade, tem que saber cuidar, coisa que a gente não percebe na cidade de São Paulo. E eu acho possível a gente mudar a cidade de São Paulo. Eu acredito nisso. Quando eu assumi a Secretaria de Transportes, que estava um caos, ninguém acreditava que a gente ia resolver. Ninguém acreditava, entendeu? Porque foi difícil enfrentar a máfia que tinha na área do transporte. Foi difícil. Era greve, quebradeira, era tudo. Ameaça de morte. Mas a gente enfrentou, entendeu? Agora, nós temos que enfrentar esse vírus. Só tem um jeito de enfrentar. Só tem um jeito que ele morre. Essa guerra só tem um jeito, entendeu? É a gente se esconder dele. Porque se a gente sair e enfrentá-lo, ele mata a gente, entendeu? Se isso é verdade, você tem que montar uma operação de guerra, como que a gente vai se esconder desse vírus, entendeu? É onde a pessoa está morando em submoradia, essa pessoa, você põe na escola, você põe no equipamento público, para ela não ser contaminada. Porque ninguém aguenta ficar dentro de casa num espaço pequeno. Se tem uma pessoa contaminada, você tem que separar essa pessoa, cuidar dela separado. Se tem uma pessoa passando fome, você tem que dar alimentação para essa pessoa, não sair desesperado procurar comida para os seus filhos. Se tem uma pessoa que não tem renda, não tem nada, não consegue levar o leite para as crianças, você tem que garantir. Entendeu? Então, onde está esse plano? Não existe esse plano. O plano é o seguinte,
vamos liberar o comércio de rua, vamos liberar as academias, vamos liberar os shopping centers, vamos liberar os parques, vamos liberar o transporte público. Mas está ouvindo a ciência para isso? Eles estão ouvindo os profissionais de saúde para isso? Eu tenho dúvida, entendeu? Às vezes é mais a pressão do comércio, pressão econômica, que propriamente uma decisão da área médica. Por isso que a gente não sai dessa. Continua morrendo gente, continua contaminando gente, e vai e volta. Às vezes diminui, às vezes aumenta, tá certo? Nós já temos uma situação de mais de 70 mil pessoas mortas, e virou normal isso. Então não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Por isso que eu comecei essa nossa conversa dizendo que para começar o país voltar a ter esperança, com o Bolsonaro não dá. Com o Bolsonaro não dá. E a gente tem que ter muito claro isso, gente. Muito claro. Tá certo? Nós não podemos vacilar em relação a isso. Eu conheço essa pessoa. Eu fui deputado com ele lá na Câmara Federal. Entendeu? Não é do diálogo, não é da democracia, não apresentou um projeto de lei lá E, assim, as intervenções dele sempre foi intervenções obscuras, intervenções depondo contra as pessoas, intervenções de ódio, de arma, entendeu? E ainda fala que é cristão. Jesus Cristo nunca pregou o ódio, nunca defendeu armas, nunca defendeu a violência, entendeu? Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver, entendeu? Então, usa a religião até para isso. Então, por isso que usa a Polícia Federal para proteger os filhos dele. Então, nós temos que ter uma campanha forte no país e de muita mobilização para que nós possamos tirá-lo da presidência da República, porque ele está fazendo o mal para o povo brasileiro, infelizmente. Gilmar, você falou em duas coisas que são muito caras para mim. Uma, o aumento da participação popular, e a outra, uma coisa que me é muito sensível, porque por afinidade tanto acadêmica como profissional, que é a questão do cooperativismo. Eu compreendo que o associativismo de uma forma geral e o cooperativismo de uma forma específica, eles são um modelo de organização socioeconômica que são uma ferramenta importante para combater as desigualdades sociais e econômicas e também para fortalecer o exercício da democracia nas comunidades sociais, nas comunidades de uma maneira geral, nos movimentos sociais de uma maneira mais ampla. Mas como você já se colocou sobre isso, né? Você falou algo muito interessante sobre a questão da economia solidária como uma estratégia. Eu queria, então, puxar a pergunta para um ponto mais específico, sobre a criação de conselhos municipais do cooperativismo. Ou seja, São Paulo tem uma parcela grande da sua população hoje ligada a cooperativas, sejam cooperativas de crédito, cooperativas de trabalho, de todos os setores. Mas a participação popular, e aí os conselhos populares, né, temáticos, eles são uma ferramenta importante. Poucas cidades no Brasil discutem essa ideia dos conselhos municipais do cooperativismo. Como é que você vê essa ideia? Qual é a sua visão sobre isso? E como isso pode, na sua visão, ajudar a fortalecer a retenção de valor, de riqueza, de oportunidade nos distritos da cidade de São Paulo? Então, como secretário de transporte aqui, Caribé, nós criamos o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade. E é uma área muito machista, muito difícil, com paridade, não é que só que nós criamos com paridade, né? Você imagina você juntar numa mesma sala o pedestre, o ciclista, o motoqueiro, o motorista de ônibus, o empresário de ônibus, o motorista de táxi, motorista de carga. Então, uma situação difícil, e fizemos com paridade. Eu acredito muito nesse tipo de organização social e do diálogo. Quando eu falo diálogo, é um diálogo no sentido que você tem que criar associações, conselhos, então, e tem que ser incentivado. Tem uma parte que você pode incentivar, quer dizer, não tem a ver com a prefeitura, com o Estado, mas você cria mecanismo de criação, tá certo? Então, eu sou muito simpático a isso que você fala, de você criar
conselhos? Porque você troca experiência, você ajuda do ponto de vista também, porque as amarras da legislação são grandes, uma burocracia muito grande, você permite troca de informações sobre isso, você pode criar, mesmo para fazer parte de disputar, eventualmente, uma licitação do poder público, você precisa de ter um lastro maior, tá certo? Então, eu sou favorável a criação desses conselhos. E as cooperativas, como você falou, ao meu modo de ver, ela cumpre um papel do ponto de vista das pessoas se juntarem, conversar e discutir os seus problemas. Ela fortalece a economia solidária, ela gera empregos, ela, do ponto de vista, no caso, por exemplo, da reciclagem em São Paulo, do ponto de vista ambiental, é fantástica. E você pode criar cooperativas, por exemplo, por que não fazer milhares de hortas comunitárias na cidade de São Paulo? Entendeu? Você pode fazer através de cooperativas. Hoje isso não tem essa articulação. Então, e aí você cria a cadeia. A cooperativa é importante porque ela tem condição de permitir de dialogar com toda a cadeia. No caso, por exemplo, de hortas comunitárias, desde fazer levantamento dos terrenos, desde organizar quem planta e quem cuida, de organizar toda a cadeia da compra de sementes, da compra de adubos, você percebeu? Organizar a comercialização depois disso. E quando você fala em horta comunitária, você não estou falando só aquela caseira, aquela pequena, você pode fazer coisas grandes, tá certo? Então, são ações que nessa área da preservação ambiental, é uma área que, por talvez estar aqui na cidade de São Paulo, a gente sente muito, é uma área que nós temos que atuar muito, muito, tá certo? A plantação de árvores, cuidar de praças, abrir parques, cuidar de parques, você cuidar da permeabilização do solo, o solo mais permeabilizado, você cuidar dos mananciais, você ter uma rede de água adequada na cidade inteira, tá certo? Para beber, mas também para as pessoas se lavarem, para ter banheiro, você diminuir a poluição na cidade, por isso da importância de implantar o transporte público, implantar ciclovias. Então, por isso dessas cooperativas de reciclagem. Então, é uma cadeia, tá certo? Produtiva, mas de relações sociais, que é isso que eu falo que nós temos que nos reinventar. Nós temos que repensar a cidade, tá certo? Porque esta cidade, das pessoas saírem de manhã, pegar o ônibus lotado, ou o metrô e trem lotado, tá certo? E trabalhar e voltar de novo lotado nos horários de pico, essa cidade, como a Carla Pavão falou, as pessoas não aguentam. Primeiro, que não tem emprego mais. Segundo, que é um subemprego, tá certo? Hoje, o jovem, mesmo aquele que tem emprego, muitas vezes, num comércio, e que se ele estuda, ele está lá de passagem. Antigamente, se a pessoa era metalúrgica, por exemplo, ela fazia um curso no Senai, ou no Senai, ela falou assim, eu sou metalúrgico, e vou ser metalúrgico a vida inteira. Fez um curso do Senai. Hoje não, o jovem hoje, o emprego que tem é de passagem, entendeu? Então, esse emprego criativo, nós temos que por isso da cultura, viu, Caribe? Por isso que a saída é essa parte. Imagina você quantos, talentos, mesmo em Salvador, se desperdiçou por não ter um incentivo na área de cultura, tá certo? A gente fala muito de jogador de futebol, tá certo? Os talentos de futebol, mas imagina na área de cultura, tá certo? Essa juventude, o que se perde de talento, e talentos que podem depois gerar emprego, talentos que a pessoa, isso incentiva as outras crianças, as outras pessoas a também fazer a mesma coisa. Dessa maneira que a gente sai da violência, entendeu? Então, você tem que ter um tecido social. E a maneira de você ter esse tecido social é o poder público estando presente, tá certo? Mas também é o cooperativismo, essa organização que o carro-chefe para mim é a cultura.
Legal, já chegamos aqui agora 1 hora nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista. Eu vou passar para a Carla, então, fazer a nossa última pergunta, para a gente já ir encaminhando o programa. Por favor, Carla. Legal, obrigada. Gilmar, para entrar um pouquinho na questão, em 2 questões eu queria te ouvir, por favor. Na questão das fake news, porque eu, como aluna da Fundação Perseu Abramo, do curso de Comunicação e Redes Digitais, nós tivemos uma aula recentemente com o Jean Willis lá, que está pesquisando fake news no exterior, porque ele teve que sair daqui em razão disso. A questão do capitalismo de vigilância é muito forte, é um poder que nós estamos sendo capacitados para militar digitalmente nas redes, e agora na pandemia, isso provavelmente, as campanhas serão mais digitais do que nunca. Então, você, dentro da comunicação, eu queria ouvir as suas orientações para aqueles que estão aqui nos acompanhando, para que possam colaborar nas campanhas progressistas, inibindo isso. E já vou emendar a questão interreligiosa, perguntar como será a sua interlocução com os mais diversos grupos progressistas. Eu tive a oportunidade de te ouvir um pouquinho de forma mais restrita, mas parece que com essa pandemia e com a pauperização que nós temos aqui da cidade, ela acaba sendo ainda mais alvo das supostas religiões, mas que acabam praticando o assistencialismo e não políticas inclusivas e que permitam a justiça social. E com isso, nós, os progressistas, talvez possamos assumir algum protagonismo, ajudando a amparar não só a população de rua, como todos aqueles que ficam nas mais diversas condições aí, e também divulgar as suas ideias. Obrigada. Carla, fake news. Eu espero que após essa CPI lá do Congresso Nacional tenha uma regulamentação em relação a isso, porque essa rede, esse disparo em massa e o comportamento que a expressão máxima é o Bolsonaro e a sua turma, isso não pode acontecer. Isso é uma afronta à democracia. Não diz respeito às pessoas, é uma afronta à democracia. E aconteceu, já vinha antes, nós falamos de 2018, mas vinha antes. E o mundo já foi vítima disso. O Trump usou do mesmo mecanismo nos Estados Unidos, tá certo? E acho, são empresas que não tem no Brasil, elas não devem prestação de informação para ninguém, quer dizer, estão instalados fora do Brasil e fazem o que querem. Nós, nesse momento, o PT está sendo vítima do Facebook. Nós criamos 10 grupos de WhatsApp nosso, foram bloqueados, tá certo? E nós fizemos tudo como manda a norma da pessoa. Você manda uma informação, se a pessoa quer aderir, a pessoa fala que sim, ela registra o nome e o número no celular dela e a gente manda a informação, tá certo? Simplesmente, de uma hora para outra, sem dar explicação, ele fechou. A gente deixou de se comunicar com os nossos filiados. Isso não pode acontecer. Imagina isso 2 dias antes da eleição, no processo eleitoral. Você organiza tudo dentro da lei, tudo como manda as regras do Tribunal Superior Eleitoral, e simplesmente uma empresa que você não conhece, que é lá de fora, tá certo? Então, isso eu espero que tenha essa regulamentação, guardado a segurança do ponto de vista do sigilo que precisa ter. Porque realmente você vê as principais empresas hoje no mundo que mais lucra não fabricam um parafuso, né? Ela só intermedia a informação. Então, o mundo é outro, tá certo? Em relação à questão religiosa, interreligiosa, nós fizemos uma reunião boa, né, com todos, né, tinha lá os cartesistas, tinha os islâmicos, os evangélicos, católicos, tem mais os judeus. Matriz Afro, estava lá. Matriz Afros,
Numa escala, se eu fosse fazer uma escala, do ponto de vista de perseguição, as religiões matriz afro é o que mais sofre, tá certo? Mais sofre, e que tem que ser protegidas e garantir a liberdade religiosa para valer, e nós temos que ensinar, a partir da escola, tá certo? Não só a história da África, mas também o respeito às religiões de matrizes africanas. Então, eu quero manter esse diálogo, Eu não sou daqueles que fica achando que os evangélicos votaram no Bolsonaro, entendeu? Eu não acredito que uma pessoa que defende o ódio, defende a violência, não respeita a democracia, e as religiões, o surgimento das religiões, a base dela é o bem, entendeu? Se você pegar todos os líderes religiosos, tá certo? É o bem. Allan Kardec, tá certo? Defendeu a escola pública. Então, quando na França, e Jesus Cristo, você pega todos eles. Então, se a base é essa, se a base é o amor, se a base é a solidariedade, se a base é você tratar um ou outro com respeito, as pessoas com respeito, então eu acho que nesse ponto o amor vence. Por último, Carla, eu acho o seguinte: quem tem que cuidar devia ser o Estado. Assim, na verdade, as entidades, religiosas ou não, elas acabam cumprindo o papel que deveria ser do Estado. Por isso que nós precisamos ter cada vez mais política pública, entendeu? Qual que é a diferença do Bolsa Família e da cesta básica? Porque o Bolsa Família, ele é impessoal. É o Estado que está lá garantindo que a pessoa tenha um mínimo que comer para sobreviver. Quando você dá a cesta básica, e tem pessoas que usam, políticos e mesmo algumas entidades, que você para a pessoa ficar escravo de você. É para a pessoa votar em você, entendeu? Qual que é o sentido? Por que a pessoa faz isso? Agora, esse debate é muito difícil de fazer, tá certo? Como é que você vai ser contra a pessoa receber cesta básica, falar contra que alguém está dando cesta básica, no momento que a pessoa está morrendo de medo, está morrendo de fome, tá certo? Então, mas nós temos que lutar para que o Estado proteja, o Estado dê assistência, o Estado, na parte dos mais vulneráveis, o Estado tem que garantir o mínimo de sobrevivência, tá certo? E depois também o Estado tem que garantir. Eu só acredito em crescimento econômico e geração de emprego se tivesse, no Brasil, se o Estado estiver puxando, tá certo? Fortalecer o BNDES, fortalecer os bancos estatais, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, fortalecer a Petrobras, fortalecer as nossas empresas. É dessa maneira que eu acredito, entendeu? Então, respeito, reconheço que estão fazendo um trabalho necessário, urgente, mas eu gostaria que um dia isso não precisasse ser feito e que o Estado garantisse uma renda básica para que todos pudessem sobreviver e viver com decência. Gilmar, então, para a gente encerrar, eu peço que você fale, infelizmente, para que você fale as suas palavras finais desse nosso bate-papo hoje. Se você quiser deixar alguma mensagem, algum recado, pode ficar à vontade para poder encerrar. Por favor. A minha mensagem é de esperança. Eu sou uma pessoa, além de ter muita fé, mas também de esperança. Apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar do que o povo está passando, nós não podemos abaixar a cabeça. Nós vamos sair dessa, nós vamos dar a volta por cima e vamos voltar a nos encontrar, vamos voltar a conversar sobre os problemas do povo, pessoalmente, e vamos governar as cidades, não só a cidade de São Paulo, tá certo? Com um olhar para aqueles que mais precisam. Então, estou fazendo uma campanha também que apresenta proposta concreta, mas também que passe esperança para esse povo tão sofrido. E agradecer a você, viu, Sérgio, aí o programa de vocês, fantástico, parabenizá-los pela abertura, pela maneira que vocês conduzem. A você, Carla Pavão, não precisa muito de você aqui na cidade de São Paulo, né? A sua experiência e tudo que você estudou, para que nós possamos saber conversar, ter um diálogo
bastante fraterno com a população dessa cidade. E Caribé, você tem inveja de Salvador, ganhe lá, por favor, tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço também, muito obrigado. Bem, então a gente vai ficando por aqui hoje. Foi um grande prazer conversar com você, Gilmar. Foi muito bom ouvir as suas ideias, as suas propostas, o que você pensa para a cidade de São Paulo. E eu quero também agradecer mais uma vez a Carla Pavão, o Ricardo Caribé, por terem estado conosco aqui hoje, também participado desse nosso bate-papo. E, mais uma vez, todas as nossas entrevistas, os nossos programas de debate, todos eles ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que você possa estar a par do que vem acontecendo no movimento espírita progressista. Gente, muito obrigado. Gilmar, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem.